Boa noite, irmãos. É um privilégio para mim estar aqui essa noite, junto dos irmãos. Eu sou seminarista, como disse o pastor, da Igreja Presbiteriana de Jaú. E estou no 3º ano, com a graça de Deus. O próximo ano será o último ano de seminário, né? Mas certamente que não será o último ano de aprendizado. Vamos nessa noite, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos irmãos por estar aqui. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, onde será a meditação dessa noite. Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 1 ao 9. Nós faremos a leitura deste texto em conjunto. Vamos fazer diferente. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim nós vamos do versículo 1 ao 9, a leitura de Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Seja vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vamos orar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós farei menção em alguns momentos de alguns versículos que se encontram neste texto. Vamos orar. Eu gostaria que nós orássemos, irmãos, nessa noite. Não sei se isso é comum aqui, mas eu gostaria que nós orássemos como as crianças. Quando nós oramos com as crianças, algumas vezes, nós pedimos para elas repetirem a nossa oração. Então, como eu acredito que somos todos pequeninos do Senhor, eu gostaria de pedir nessa noite que os irmãos repetissem em voz alta a oração que eu vou fazer. Se você quiser fechar os seus olhos nessa hora, poderá fazê-lo. Senhor Deus, fala o meu coração. Que não seja apenas o Rodrigo falando, mas o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Fala o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto, é um texto que fala muito ao meu coração. É um texto que eu vejo aqui Paulo, no fim da sua história, talvez estava
há quem diga que Paulo estava prestes a morrer. Estava ele encarcerado, já não pela primeira vez. E aqui Paulo escreve uma carta onde ele dá alguns conselhos para uma igreja, a igreja de Filipos. E estes tais conselhos também são conselhos que eu creio que nós, como igreja de hoje, também se aplicam às nossas vidas. Paulo, se você quiser entender um pouco mais acerca de Paulo, se você quiser entender um pouco mais acerca da igreja de Filipos, talvez fosse necessário uma boa leitura de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, um momento onde Paulo, um missionário, um plantador de igreja, nós tivemos aqui o privilégio de ouvirmos nessa noite uma irmã missionária contando acerca de algo que me emociona, me deixa muito feliz por saber que existem pessoas do outro lado do mundo ouvindo acerca da mesma palavra que ouvimos aqui nessa noite. E é certo, meus irmãos, que nós temos hoje um discurso muito amplo acerca de plantação de igreja, acerca de pessoas que estão de todas as formas falando, olha, nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar. E se nós precisássemos hoje de um modelo nas Escrituras acerca de um missionário, de um plantador de igreja, de um homem que pregou o Evangelho, certamente eu diria aos irmãos, consultem a Paulo. Verifiquem o exemplo de Paulo. Paulo foi um missionário que plantou a igreja de Filipos, não em meio às alegrias da vida, não em meio a facilidades apenas, mas em meio a um parto de dor, em meio a dificuldades, em meio a apedrejamento, em meio a chicotes, em meio à humilhação, ao ponto de, no Atos capítulo 16, você verificar ali Paulo sendo encarcerado, sendo preso, e mesmo ali, diante de toda aquela situação controversa, ou aparentemente controversa, nós verificamos que Paulo não ficou tímido, mas ele seguiu adiante, e vemos que daquela dor, daquele momento difícil de Paulo, surge então a igreja de Filipenses. Paulo agora está aqui, como eu já disse, fazendo suas últimas recomendações, que servem também para as nossas vidas nos dias de hoje. E por isso, irmãos, nós podemos pensar assim, olha, há muitos caminhos, há muitos modos de se viver neste mundo. Mas será que existe um caminho onde nós pudéssemos não ter dor? Será que há um caminho, se você soubesse uma forma de não passar por problemas, se você soubesse uma fórmula mágica, um comprimido na esquina, na próxima esquina, onde você pudesse tomar esse comprimido e fugir de todas as ansiedades, de todos os problemas, será que nós estaríamos à procura? O fato é que, nessa noite, eu gostaria de propor para você um caminho sobremodo excelente, um caminho proposto por Paulo neste capítulo de número 4. E aqui nós vemos, então, eu quero propor para os irmãos nessa noite um seguinte tema. Um caminho sobremodo excelente. Um caminho que não é um caminho qualquer, mas é um caminho excelente. Um caminho pelo qual vale a pena a mim, a você e a todos que leem a carta de Filipenses viver. O objetivo dessa mensagem nessa noite, meus irmãos, é que ao final, quando nós terminarmos essa mensagem aqui, que você possa ter entendido a importância de ter Deus como nosso único Senhor e fonte de toda a alegria. Mas também eu gostaria que ao final dessa mensagem, você pudesse chegar ao final da mensagem entendendo que vale a pena deixar para trás uma vida de ansiedade, uma vida de insegurança e caminhar sobre uma vida de total dependência e confiança de Deus, através da oração e através da súplica. Por isso, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos acerca da palavra de Deus nessa noite, acerca desse texto de Filipenses capítulo 4, na verdade eu diria que eu pretendo destacar aqui 3 palavras. E a primeira palavra, ela se encontra no versículo de número 4. É a palavra alegria.
E a alegria, para que nós possamos viver um caminho sobremodo excelente, a alegria deve fazer parte de nossas vidas. A alegria é uma marca é uma marca distinta do povo de Deus. Veja o que diz o versículo de número 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria, meus irmãos, não é uma opção. Viver como cristão, se você de fato está nesse caminho, e Jesus diz para nós, nos lembra que Ele é o caminho. Em João capítulo 14, de verso 6, Jesus se apresentando, dizendo acerca de si mesmo, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz que Ele é o caminho, e esse caminho, meus irmãos, pelo qual nós devemos percorrer, esse caminho excelente, de nome Jesus, ele é um caminho no qual nós vamos viver alegres. A alegria, então, passa a ser em nossas vidas não uma opção, mas uma ordenança. Veja que nós podemos entender o Evangelho, toda a palavra de Deus, revestido dessa palavra. O Evangelho trouxe às nossas vidas alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito Santo de Deus é alegria. É a ordem de Deus, meus irmãos, alegrai-vos. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Como Paulo disse, outra vez vos digo, alegrai-vos. E a alegria do cristão, meus irmãos, ela não é uma alegria que depende de circunstâncias. Porque veja o que Paulo diz para nós no versículo de número 12 e 13 deste mesmo capítulo. O versículo 12 nos diz, Paulo continua seu texto, instruindo, e ele diz assim, olha, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto como. Não apenas sei estar humilhado. Sabe, há pessoas que dizem, também não sei estar humilhado. Eu não sei. Mas como Paulo diz que ele sabe ser honrado. Há pessoas que sabem ser elogiadas, há pessoas que facilmente recebem elogios, mas quando são humilhadas, quando passam por momentos na vida onde são reprovadas, onde as coisas não vão, não trazem apenas, onde não recebem apenas honras, onde não recebem apenas prestígios, então a vida se torna um peso, a vida fica difícil. E Paulo está dizendo que, neste versículo para nós, que ele tanto sabe ser humilhado, ou vamos inverter, tanto sei ser honrado, como sei ser humilhado. Ele fala que não apenas de algumas coisas, mas ele diz, olha, de tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Há muitas pessoas, meus irmãos, que pegam apenas esta última parte. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu creio que se de fato queremos dizer tudo posso naquele que me fortalece, nós não podemos eliminar todo o contexto do que Paulo está dizendo. Aquele que tudo pode em Deus, aquele que tem a alegria firmada em Deus, é aquele, meus irmãos, que vive uma experiência tal, de mesa farta de fim de ano. Talvez Natal agora é uma época boa para se dizer sobre isso, né? Mesas fartas, nós veremos muitas nesse término de ano. Porém, é certo, meus irmãos, que há pessoas que também passam fome. Há pessoas que, como Paulo, o próprio Paulo disse, olha, eu já tive fartura na vida, mas eu também já passei pela fome. Eu já vivi situações onde fui honrado, mas eu também já vivi situações onde fui humilhado. A abundância já esteve presente na minha vida, mas a escassez também. Já me faltou muita coisa nessa vida. Era isso que Paulo estava querendo nos dizer. E a alegria, meus irmãos, não é a ausência de problemas. É isso que Paulo está nos dizendo, que viver alegre não é viver com um sorriso estampado no rosto, não é viver apenas com, como diria uma música do término deste ano, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não. Viver alegre, meus irmãos,
é estar feliz e estar feliz com Deus. É diferente de estar bem somente quando tudo me vai bem. É estar bem somente quando tem dinheiro no bolso de sobra. Há pessoas que são felizes quando tem dinheiro. Mas quando lhes falta, quando o problema bate a porta, quando as angústias da vida aparecem, Jesus disse que no mundo passareis por aflições. Não é uma opção. Você vai passar por problemas. Nós vamos passar por problemas. E Jesus disse, ele completa, olha, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Ou tenha alegria, porque eu venci o mundo. E Jesus está dizendo que, quando ele diz que no mundo passaremos por aflições, ele nos diz que a alegria, o modo de você vencer através da alegria, não é na sua força, não é na minha força, mas é na força do próprio Jesus Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem alegria, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está nos dizendo que não é na força da sua esposa, não é na força do seu marido, não é na força dos seus melhores amigos, não é na força da sua namorada, do seu namorado, não é na força do seu chefe, não é na força das circunstâncias da vida que você vai vencer, mas é na força do Senhor Jesus. No mundo passareis por aflições, mas tem alegria, tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. E nesse mundo, passar por aflições é algo inevitável, como eu já disse. Nós vamos cruzar por vales como do Salmo 23, vales da sombra da morte, atravessaremos desertos. Jesus passou por deserto. Quem seríamos nós para não passar também por momentos difíceis, por momentos de provações ou de tentações? Mas a alegria verdadeira, meus irmãos, é uma alegria que jamais acaba. Porque ela não está firmada nas circunstâncias da vida. Ela não deve estar firmada apenas nos momentos corriqueiros pelos quais vivemos. Mas Jesus, o texto aqui de Paulo, nós vemos que Paulo está dizendo que nossa alegria, ela é firmada no Senhor. E quando ele diz no Senhor, está dizendo que a alegria firmada em Cristo é a alegria das nossas vidas. Diz, alegrai-vos sempre na esposa? Não. Alegrai-vos sempre nos seus melhores amigos? Não. Alegrai-vos na sua comunidade religiosa? Não. Paulo está dizendo, alegrai-vos muito além da sua religião, para muito além de tudo isso que está à sua volta. Se alegre no Senhor Jesus. Nossa alegria, meus irmãos, não é uma circunstância, não é dinheiro no bolso, não é saúde para dar e vender, não são circunstâncias favoráveis apenas, mas a nossa alegria é uma pessoa, não é ausência de problemas. Quem tem Jesus quem não tem Jesus, pode até ter momentos de alegria. Há momentos que você olha para a sua direita, para a sua esquerda, e você vê ali pessoas que estão, de certa forma, expressando um contentamento, uma alegria. Mas esse tipo de alegria, a qual Paulo está nos falando, não é uma alegria temporária. Não é uma alegria que se acaba apenas com os problemas da vida. Quem tem Jesus pode até ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Porque a alegria verdadeira é o Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem alegria. Quem não tem, jamais experimentou. Mas se a alegria, meus irmãos, é uma marca de um caminho sobremodo excelente, se o povo de Deus é um povo bem-aventurado, e nós vemos diversos textos de capa a capa nas Escrituras falando sobre esse povo bem-aventurado, sobre esse povo feliz, porque firmado não em si mesmo, firmado não nas circunstâncias da vida, mas firmado no Senhor. E a segunda marca desse texto é o oposto da alegria. É a ansiedade.
E a ansiedade descrita aqui no versículo 6, a ansiedade ela é uma doença perigosa. Veja o versículo de número 6, o que nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de algumas coisas, mas não andeis ansiosos por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. A ansiedade é a doença do século. Se você perguntar a médicos, e é certo que é possível que tenhamos aqui algum médico, já há muitas pessoas que ao chegarem aos hospitais, há pessoas que chegam ali com determinadas doenças, mas que antes de terem aquela doença, antes de estarem com aquela enfermidade, primeiro passaram por uma grande ansiedade. Primeiro tiveram em suas vidas, foram vítimas da ansiedade, de sofrer por antecedência, por viver uma vida rodeado por angústias que invadem o seu coração, preocupações, inseguranças. E a ansiedade, meus irmãos, não é algo que atinge apenas um tipo de pessoa. Ela atinge adultos e ela pode atingir crianças. Crianças podem ser ansiosas. Ela atinge a doutores. A ansiedade pode vitimizar a doutores, mas também pode transformar em vítimas aos analfabetos. Não é algo só dos doutores, não é algo só de adultos, pode ser de criança. Não é só dos mais inteligentes ou dos mais cultos, pode ser também dos analfabetos. A ansiedade é algo que está na vida dos ateus, mas está também presente na vida de religiosos, meus irmãos. E fazer parte de uma comunidade de fé. Caminhar em meio a uma igreja. É algo que, sim, é muito bom, muito positivo. Eu sou alguém que não é contra a religião, é claro. Mas a religião não ainda que seja ela a religião cristã, ela não impede que você viva uma vida de ansiedade. E essa ansiedade, ela é resultado muitas vezes de nós olharmos mais para os problemas em vez de olharmos para Deus. Veja no capítulo 1, versículo 28 dessa mesma carta aos Filipenses. No capítulo 1, versículo 28, nos diz, Paulo dando algumas orientações aos filipenses, diz: e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Nesse texto nós vemos que os filipenses estavam, em algum momento, se Paulo está dizendo para eles, olhem, nada estáis intimidados pelos adversários, é certo que eles estavam se intimidando por adversários, por circunstâncias, ou até mesmo por pessoas, e nós podemos manter os nossos olhos ou nas circunstâncias da vida, ou no Deus de toda circunstância. E depende aonde você coloca os seus olhos. Você decide por viver uma vida de alegria, porque seus olhos estão no Senhor, ou você decide por viver uma vida cheia de ansiedades, porque está olhando mais para as circunstâncias e perde a dimensão do Deus de toda circunstância. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós dizemos que Deus é soberano, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Ele se fez homem, habitou entre nós, esse Deus todo-poderoso, veio até nós, nos amou, deu a sua vida por nós, e esse Deus que disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos, nós cremos que Ele é o Deus do Salmo 139, o Deus que está adiante, por detrás, que eu posso tentar fugir dele o tempo todo, eu posso subir no mais alto local ou no mais profundo abismo, lá Deus está. E nós dizemos então que não há como fugir desse Deus, que Ele está cuidando de tudo, que Ele está em todas as partes, que Ele está em todos os locais, independente da circunstância. Mas
quando surgem os momentos difíceis, quando surgem as dificuldades da vida, nós muitas vezes preferimos olhar mais para os problemas, mais para as circunstâncias, do que para o Deus de toda circunstância. E nós deveríamos, então, quando nós olhamos as circunstâncias, meus irmãos, e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus que governa as circunstâncias, nós ficamos apenas ansiosos, porque decidimos olhar mais para os problemas do que para o Deus que resolve, que está no controle de todas as circunstâncias. Mas a ansiedade, ela pode ser resultado também de relacionamentos quebrados. Veja o capítulo 4 novamente, no versículo de número 2. Havia ali um problema de relacionamento naquela igreja. E será que nesta igreja não há nenhum problema de relacionamentos? Será que nas igrejas presbiterianas nós não temos pessoas que discordam umas das outras? Vamos ver o versículo 2, o que nos diz. Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está falando acerca de duas mulheres, duas senhoras daquela igreja, que estavam tendo discórdias, que não estavam pensando concordemente no Senhor. E veja que aqui ele está dizendo que a base dos nossos relacionamentos, a base para que eu e você pensemos de modo a concordar, deve ser Deus. A ansiedade, ela é resultado muitas vezes dos nossos relacionamentos quebrados. E as pessoas têm a capacidade de roubar a alegria. Sabe, nós podemos roubar a alegria uns dos outros. Há pessoas que nos roubam a alegria, mas nós também podemos roubar a alegria de outras vidas. E eu acho que pior do que isso, talvez seja o fato de que aquele que prefere viver com a mágoa, aquele que prefere viver com a discórdia, aquele que prefere não tratar os seus relacionamentos, ele muitas vezes carrega sobre si, é como se ele se tornasse um prisioneiro da outra vida. E há pessoas que carregam uma alma ferida e são prisioneiras da amargura. Ele vai tomar café da manhã, está lá pensando na pessoa que magoou. Vai trabalhar, está pensando naquilo. Chega a hora do almoço, vai almoçar, está pensando na pessoa. À tarde, está lá com a pessoa, vai jantar, vai sair de férias, vai sair com a mágoa sobre os ombros. E os que mais sofrem, os que mais são aqueles que são aprisionados por tal amargura. A ansiedade pode então roubar a alegria do nosso coração. Se a alegria é uma marca de um caminho sobremodo excelente, a ansiedade é aquilo que nos leva para longe deste caminho. A ansiedade também pode ser resultado de uma exagerada preocupação com coisas materiais. Veja o capítulo de número 3, versículo de número 19. Um capítulo antes do capítulo 4. Capítulo 3, versículo 19. Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, há pessoas que estão aprisionadas aos tesouros dessa vida. Há pessoas que se preocupam de tal forma com os bens materiais que acabam por perder toda a alegria, por viverem ansiosas. Certa vez eu escutei alguém dizendo que a preocupação de algumas pessoas ricas é a seguinte: olha, primeiro ganhar. Muito dinheiro. E a segunda preocupação de uma pessoa que já tem muito dinheiro é não perder. E nós podemos estar preocupados com ganhar, e nós podemos também estar preocupados com não perder. E tanto
a preocupação de ganhar dinheiro como aquela preocupação de não perder o dinheiro que já se ganhou, são preocupações que podem nos encher de ansiedade, podem roubar a alegria. E aqueles que põem a sua confiança no dinheiro em vez de pô-la em Deus, eles descobrem que a ansiedade e não a segurança é a sua parceira. A ansiedade caminha com essas pessoas. E é preciso que nós nos lembremos nesse momento de que não apenas Paulo falou isso, mas Jesus, em Mateus, capítulo de número 6, no seu sermão do monte, Jesus disse que o coração segue o tesouro. Se o seu tesouro for aqui na terra, o seu coração vai seguir esses tesouros. Mas se o seu tesouro estiver nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nas coisas do reino de Deus, então o seu coração está seguindo este rumo. E é importante que nós pensemos que a ansiedade, Jesus disse, assemelhou aquele grupo de ansiosos. No capítulo de número 6, Jesus disse assim, olha, os gentios é que pensam dessa forma. Os gentios é que ficam preocupados com o que hão de comer, com o que hão de vestir, inseguros quanto o dia de amanhã. Os gentios eram aqueles que não tinham fé alguma, não criam em Deus, não criam em nada. Mas nós, meus irmãos, que cremos em Deus, nós que cremos nesse Deus grandioso, nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus criador dos céus e da terra, nesse Deus que não desampara o pecador, nesse Deus que é o Deus da provisão, nós não podemos andar ansiosos, nós não devemos andar ansiosos, mas devemos colocar todas as nossas preocupações diante de Deus. Por isso, a última palavra, também o último ponto dessa mensagem, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que se você não está vivendo alegria, se você está vivendo ansiedade, há um remédio. E o remédio é a oração. A oração é o remédio divino para uma paz que guarda a mente e coração. Isso está descrito aqui no versículo de número 6 e versículo de número 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A petição a Deus, ela começa pelo entendimento de quem é Deus. Por isso, só pode começar pela adoração. Meus irmãos, há pessoas que invertem a oração, há pessoas que tratam a Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Você já deve ter conhecido aquela história de conto de fadas, né? Onde a pessoa esfrega um vidrinho lá, e sai o gênio da lâmpada, e aí ele faz 3 pedidos mágicos. O que ele pedir, acontece. E há muitas pessoas nos nossos dias que vivem assim. Quando oram, se lembram apenas de si mesmas. Não se lembram de quem Deus é. E para que nós possamos ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos entender quem Deus é. Para que então entendamos quem de fato nós somos diante de Deus. E a oração começa quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O relacionamento com Deus é mais do que pedir coisas. É um meditar na majestade de Deus. É um descansar nos seus braços. Por isso, quando você pede, você entende quem Deus de fato é, você deve apresentar a Deus todas as suas necessidades também. É claro que nós devemos pedir, mas por qual motivo nós pedimos a Deus? Tiago diz que nós não oramos como convém, porque pedimos para os nossos próprios interesses. Há uma pergunta dos catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil.
O catecismo, há pessoas que esquecem o que é. É um símbolo de fé da igreja presbiteriana, um livretinho, né? Tem o Manual de Westminster, um dos símbolos, né? Catecismo maior, catecismo menor. Nem sempre nós nos lembramos. Mas foi um momento da história onde alguns homens, teólogos, estudiosos das Escrituras pararam e falaram: precisamos de resposta. E vamos conversar aqui, passar um longo período de tempo conversando acerca, e chegaram à primeira pergunta. A primeira pergunta de um dos catecismos é a seguinte: qual é o fim principal do homem? E aí, você fala, mas o que eles estão dizendo aí? Né? Vamos traduzir então. Qual é a finalidade da existência do ser humano? Por que eu existo? Por que nós existimos? E a resposta foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí você fala, não entendi nada de novo, né? Deixa eu traduzir mais uma vez. Vamos lá. Alguns entenderam, né? Mas o fim principal do homem, a finalidade da sua existência, a finalidade da existência do ser humano é glorificar a Deus. Mas muitos ficam só nessa primeira parte. E a segunda parte também é muito importante: e gozá-lo para sempre. Mas e gozá-lo para sempre, talvez a palavra gozá-lo não é muito usada nos nossos dias, mas ela significa se alegrar em Deus para sempre. Sabe quando você glorifica a Deus? Sabe quando você vive uma vida que glorifica a Deus? Uma vida que lembra a glória de Deus, o brilho de Deus? Quando é que essa luz, essa glória de Deus, ela reflete na minha vida e na sua vida? Quando nós nos alegramos em Deus. Quando nós nos alegramos por completo em Deus. Quando nós pedimos para Deus: Senhor, eu quero um filho para glorificar o Senhor. Eu quero uma esposa, não para mim mesmo, só para me satisfazer, mas eu quero uma esposa para glorificar o Senhor. Eu quero um marido para glorificar o Senhor. Senhor, eu quero um emprego, não apenas para suprir as minhas necessidades, mas para que eu possa glorificar o Senhor com o meu emprego. Senhor, eu quero viver de uma forma tal que tudo que eu peça, tudo que eu busque diante do Senhor, possa glorificar a Ti mesmo. Por isso, lembrando do texto que Jesus nos falou também em Mateus, capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos diz que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos bater. Mas há aqueles, meus irmãos, que apenas buscam a Deus nos domingos à noite. Há pessoas, meus irmãos, que não vivem uma constância com Deus de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus. Busque sempre Deus na sua vida. E talvez há pessoas que digam assim: olha, certa vez ouvi uma história, peço licença para contar para os irmãos, de que nós poderíamos comparar nossas vidas talvez com um copo d'água. Um copo pode estar muito cheio ou muito vazio. E a quantidade, imagine um copo desse com apenas uma gotinha de água dentro dele. Se você colocar mais uma gotinha, não vai acontecer nada, vai continuar igual. Mas se esse copo estiver cheio até a boca, e você colocar mais uma gotinha, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Quando nós saímos da igreja, saímos da nossa comunidade religiosa, e continuamos a buscar a Deus, continuamos a adorá-lo, a buscá-lo. Então quando nós chegamos no domingo, parece que a nossa vida está cheia da presença de Deus. E qualquer palavra que venha no púlpito, qualquer pregação, qualquer ensino, de repente você fala, não, qualquer ensino das Escrituras Sagradas nos farão transbordar da presença desse Deus. Mas quando nós estamos vazios a semana toda, você pode receber o melhor sermão no domingo à noite, que não vai acontecer praticamente nada. Ele não vai encher, ele não vai transbordar a sua vida. Nós precisamos estar buscando diariamente da presença de Deus. Nós precisamos buscar constantemente o Senhor. Em João 14,13, Jesus também disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. O alvo de Jesus
é a glória de Deus. O nosso alvo deve ser glorificar a Deus. Mas nós também, em último lugar, nós devemos nos lembrar que, quando oramos, nós devemos agradecer a Deus quando oramos. E termina o versículo de número 6 dizendo, com ações de graças. Paulo não apenas ensinou isso, mas Paulo vivenciou isso quando preso em Atos capítulo 16. No versículo de número 25 diz que Paulo, depois de toda aquela humilhação pública, depois de ter sido injustiçado, preso injustamente, depois de ter sido exposto ao ridículo, retirando-lhes as vestes, humilhando eles com a vergonha pública, depois de açoitá-los, depois de tudo isso, lá dentro de um cárcere subterrâneo, talvez ele não via nem a luz do dia ali, mas naquele momento, preso, ele e Silas, ambos, presos a um tronco ali, presos a um pilar ali, eles não podiam fazer outra coisa. Versículo 25 de Atos 16 diz que por volta da meia-noite, já era tarde, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Adorar é reconhecer quem Deus é. Adorar é dizer, Deus é Criador, Deus é soberano, Deus é Pai, e assim dizer os atributos desse Deus. Mas quando nós louvamos, nós falamos acerca do que Deus faz em nossas vidas. E Paulo estava falando acerca daquilo que nem sequer ele sabia. Ele estava vivendo uma situação terrível. E naquele momento ele agradece a Deus, porque estava passando por lutas, porque estava passando por problemas tais que ele não sabia o que viria a acontecer. E naquele momento, se você continuar lendo a história, você vê que houve um terremoto. Deus pode, sim, mudar as circunstâncias da minha vida, da sua vida. Mas para que nós vivamos um caminho sobremodo excelente, nós não podemos nos esquecer, concluindo então nossa mensagem, de que a alegria é a marca distinta do povo de Deus. Que a alegria, ela não é uma opção, mas é uma ordenança de Deus. A alegria do cristão, ela vai além das circunstâncias, vai além de um sorriso no rosto. E a alegria, ela vai para além dessa circunstância porque ela está firmada no Senhor Jesus. Ela está firmada em Cristo e não em si mesmo, não nas circunstâncias. Mas a ansiedade, ela pode ser uma doença perigosa. A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. A ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados, como nós vimos. E a ansiedade, ela é resultado de uma exagerada preocupação com coisas materiais. Mas a oração, essa sim, é o remédio divino para uma paz que guarda mente e coração. E a petição a Deus deve ser fruto da nossa adoração. Nós devemos apresentar as nossas necessidades a Deus quando oramos. Mas não podemos nos esquecer de que estamos pedindo para a glória desse mesmo Deus. E não podemos nos esquecer de agradecer a Deus quando oramos, independente de entendermos ou não as circunstâncias da vida. A Bíblia nos diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por isso, finalizando, 3 aplicações para nossas vidas nessa noite. Um caminho sobremodo excelente, ele faz de Deus a nossa maior alegria. Um caminho, segunda aplicação, é que um caminho sobremodo excelente nos leva a uma vida de oração repleta de petições, súplicas e ações de graças. Mas um caminho sobremodo excelente nos leva a uma vida, como os versos de número 8 e 9 nos mostram,
Um caminho sobremodo excelente nos leva a uma vida cheia da paz de Deus, que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Amém? Que esse possa ser o seu caminho nessa noite. Que você possa ser guiado a um caminho sobremodo excelente.